Glória a Jesus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus por mais uma oportunidade na casa do Pai, meus irmãos. Aleluia. Me sinto muito alegre, muito honrada de ter mais uma oportunidade em estar adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus juntamente com os meus irmãos. Aleluia. Ontem eu fui notificada pelo nosso pastor, aleluia, na qual, aleluia, me designou para estar trazendo a palavra oficial desta noite. Aleluia. E eu falei, até cheguei a falar, pastor, pede para a irmã Natália, pede para a irmã Luzia, aleluia, para trazer a palavra, aleluia, com toda a humildade, irmãos. Eu falei, Senhor, eu não tenho nada, aleluia, para entregar aos meus irmãos, que não tenho nada, não tenho absolutamente nada. O que eu tenho, como dizer o missionário ali, o que eu tenho é fé. Pedir para me orar, eu oro, mas a palavra, a gente tem que ter um pouco de temor, irmãos, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que você tem que vir e trazer a palavra. E eu, pode ser 10 mil vezes, tem 10 anos que eu estou casada com o pastor Márcio, 10 anos que ele me dá a oportunidade para eu trazer a palavra, 10 vezes que eu estiver aqui, 10 vezes eu fico temorosa, porque não é para qualquer um isso daqui não, irmãos. Não é de qualquer jeito que você tem que vir aqui. Não que eu venha dizer para os irmãos que isso seja de qualquer jeito. A minha vida, graças a Deus, está no altar. Meu pastor, meu esposo está aqui, sabe? O nosso relógio de oração, graças a Deus, não falha. É longe ou perto, a gente está sempre intercedendo um pelo outro. Mas como o Senhor, Ele é fiel, aleluia, e Ele honra e zela pela palavra dEle, não por mim, pela Maria do Carmo, mas sim pela palavra dEle, aleluia. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, como sempre, aleluia, me agracia, né, só com uma palavra. Não importa onde está, Ele só me dá uma palavra. E Ele fala, se vire, vai procurar, porque eu te dei sabedoria para isso. E aí, o Senhor me deu a palavra, aleluia. Aliás, uma palavra, irmãos, quando nós falamos da palavra, nós, né, entendemos que é um versículo da Bíblia, algo assim. Mas comigo não é assim não, irmãos, é uma palavra só. Ele fala João, e eu tenho que me virar onde é que está João. E o que ele quer dizer com essa palavra. Então ele me trouxe aqui, eu vou trazer para os irmãos aquilo que ele colocou em meu coração. Amém? Aleluia. Os irmãos venham abrir os vossos corações. Em nome de Jesus, graças a Deus pela vida da missionária que trouxe a palavra e deu exatamente a direção daquilo que o Senhor e que o Espírito Santo quer trazer para nós nesta noite. Amém? Abra comigo as vossas Bíblias. Aleluia. No livro de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel no capítulo 14. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do versículo 6, irmãos. 1 Samuel, capítulo 14, a partir do versículo 6. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Vamos tomar adiante aqui para não perder tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Amém? Pode se aceitar em nome do Senhor Glória a Jesus. Deus, aleluia, Jesus. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem estava aqui na palavra inicial, que a missionária Elia deu início, já pode começar, aleluia, a ligar os pontos aí na qual o Senhor nos deu a direção. Amém? Irmãos, quem é aqui, eu creio que a maioria dos irmãos ou todos os irmãos sabem da história de Jonatas. Quem sabe a história de Jonatas? Todos sabem? Jonatas era filho de quem? De quem? Saul. Saul era o quê? Glória a Deus. Então a gente vai poder conversar livremente aqui. Estão todos na escolinha dominical, estão todos perfeitos. Glória a Deus. Então, irmãos, sabemos que Saul, né, foi o primeiro rei de
pediu um rei, né? E Deus escolheu Saul da tribo. Que tribo que ele era, diácono? De Benjamim. Amém? Glória a Deus. E Saul foi escolhido a rei. Na primeira vez, irmãos, que todos sabem, né? Aleluia. Que Saul foi enfrentar o inimigo. O primeiro inimigo, aleluia, que o rei Saul, juntamente com o povo de Israel, enfrentou, porque Israel, o que mais tinha era o quê? Inimigo. Todo mundo queria a terra de Israel. Por quê? Porque a terra de Israel era boa, a terra de Israel manava leite e mel, o povo era abençoado, aleluia. Mas era por conta da terra ou era por conta do Deus que eles serviam? Por conta do Deus que eles serviam. Amém? E assim Saul foi nomeado a rei. Na sua primeira guerra, Saul derrotou aquele povo chamado Amonita. Era um povo inimigo de Deus, aleluia, desde o tempo de Abraão. Desde o tempo de Jacó, desde o tempo de Moisés. Moisés trouxe o povo, atravessou o Mar Vermelho, passou ali pelo meio dos Amonitas. Deus falou, não mexe com eles não. Eles deixaram passar e foi. Mas um dia os Amonitas falou, vamos entrar na terra desse povo aí, aleluia, porque esse povo aí está muito abençoado e essa terra aí tem que ser nossa. Então, aleluia, Deus usou Saul. Saul estava no auge da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Saul enfrentou juntamente com o povo, aleluia, os Amonitas, aleluia, e derrotaram os Amonitas. Foi uma maravilha, foi sucesso total. E ali, irmãos, com um ano depois que o rei Saul estava no seu reinado, o que acontece? O rei Saul achou que ele ia vencer todas as guerras. Deus está comigo. Deus realmente estava com o rei Saul. A Bíblia relata que o Espírito Santo estava com o rei Saul, né? Mas aí o rei Saul, o que ele fez? É muita gente. Essa história se repete em uma outra situação aqui, mas depois a gente vai comparar uma com a outra. O que o rei Saul pegou? Juntou 3.000 guerreiros. 3.000 guerreiros de toda Israel. Tinha bilhões e bilhões de homens querendo guerrear. O Deus, aleluia, falou, aleluia, que ele poderia, louvado seja o nome do Senhor, entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus falou com o povo dele que aonde eles fossem, onde ele colocasse a planta dos pés, seriam abençoados. Aonde eles colocassem a planta dos pés, aonde colocassem as mãos, ali seria abençoado. Essa é a promessa, uma das promessas do povo de Israel que Deus deixou para eles. Então, Saul, aleluia, falou, bom, já que a gente é sempre abençoado, então eu não vou cansar o povo não. Eu vou separar 3.000 soldados, 3.000 soldados. 2.000 vai ficar comigo e 1.000 vai ficar com meu filho Jonas. E assim fez. E o que aconteceu com o restante daquele povo, irmãos? Todo aquele povo sedento para lutar, para poder conquistar mais terra, para ser um povo mais próspero, para dizer que Deus era Deus na vida deles. O que aconteceu com todo aquele povo? Sabe o que aconteceu? Eles ficaram desanimados. Eles ficaram entristecidos pela separação que o rei fez. Eles foram para casa, eles foram se esconder em cavernas, eles foram se esconder em túmulos. Eles foram ficar na casa deles, desanimados. Porém, aleluia, o nosso Deus, ele tem um plano para cada um de nós, amém? Aleluia. E se o Senhor, ele te chamou, aleluia, no exército dele, aleluia, não adianta inimigo nenhum dizer para você que você não vai conseguir, porque quem te chamou, aleluia, primeiramente foi Deus. Deus, ele te chamou para o exército dele, e não tem inimigo nenhum que possa dizer ao contrário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa divisão, irmãos, Jonatas ficou, aleluia, somente com 1.000, aleluia, desses soldados. E desses 1.000 soldados que Jonatas ficou, nenhum
1000 soldados tinham a coragem que Jonatas tinha. Nenhum desses 1000 soldados, aleluia, tinha a coragem, aleluia, de tomar a atitude que Jonatas um dia tomou. Aleluia. Jonatas vê a situação do povo de Israel sendo oprimido. Aleluia. Porque o povo, aleluia, para vocês terem noção, irmãos, eles não tinham nem faca para cortar os seus legumes. Sabe por quê? Porque os filisteus pegaram todas as guarnições, vamos dizer assim, para que os irmãos venham entender, todas as entradas das cidades. E eles, aleluia, montaram uma guarda ali do inimigo. Então, para entrar e para sair da cidade de Israel, tinha que pagar, aleluia, um tributo para o inimigo. E aí, os soldados, o povo de Israel, que sabia, aleluia, amolar faca, amolar espada, aleluia, que era a ferramenta de guerra deles, moravam fora da cidade. Então, para eles saírem de uma cidade para outra, eles tinham que pagar, aleluia, para os filisteus. Ao ponto que ninguém mais tinha nenhum dinheiro, ninguém tinha mais nada, de tão, aleluia, escravizados que eles estavam. E Jonatas, vendo esta situação, aleluia, Jonatas não se conformou. Jonatas, ele não aceitou, aleluia, com a conduta do inimigo. Ele falou, isso não é certo, porque eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso, aleluia, e o devorador, ele não vai poder entrar dentro da minha casa, ele não vai roubar a minha família, ele não vai roubar os meus bens, eu preciso tomar uma atitude. Aleluia. Jonatas, ele tomou uma atitude, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Jonatas, ele tomou atitude. Ele olhou para os 4 cantos, aonde ele estava, aleluia, só tinha pedra, montanha e desfiladeiro. Para ele chegar até a guarnição mais próxima que ele estava, aleluia, ele tinha que subir uma montanha ou ir pela pedreira. Eram os 2 caminhos que ele tinha que ir. Ele não tinha outro caminho. Jonatas olhou para aqueles 1000 soldados que estavam ali com ele. Ele viu um e falou, eu estou com um plano. O meu plano é esse. A gente vai subir nessa pedreira, no meio desse lodo, no meio desse desfiadeiro. Nós vamos entrar e vamos invadir aquela guarnição ali. E eu sei que Deus vai ser conosco. Sabe por que Jonatas, ele tinha certeza disso, irmãos? Aleluia. Porque Jonatas, ele sabia, aleluia, que Deus era com aquele que toma atitude no nome dele. Da mesma forma, aleluia, que Deus foi, aleluia, com Josué, aleluia. Da mesma forma que Deus foi com Gideão, aleluia. Quando Gideão enfrentou os inimigos, louvado seja o nome do Senhor. Jonatas olhou e falou, eu sei que Deus é comigo nessa situação. Você vem comigo? O rapaz falou, vamos, bora. E Jonatas subiu, subindo, escorregando e caindo, mas Jonatas foi naquele mesmo objetivo. Eu vou chegar lá e eu vou destruir aqueles inimigos, porque eu não aceito essa situação no meio da minha casa, eu não aceito essa situação no meio da minha família. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Jonatas entrou ali, irmãos, no meio daquela guarnição, aleluia, no meio dos inimigos, aleluia. E ele falou, o Senhor é comigo. O Senhor, ele é comigo, porque ele vai me fazer vencer com muitos e com poucos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonatas, aleluia, tão somente, irmãos, levantava, aleluia, sua cabeça. O inimigo via ele, falava lá, saiu mais um da caverna. O povo de Israel está saindo da caverna lá, mais um fracote. Você acha que você vai me vencer? Vem aqui. Aí Jonatas, não, vem você aqui. Olha só a estratégia. O inimigo chamava, vem aqui. Aí Jonatas, não, vem você aqui. Por quê, irmãos? Aleluia, o inimigo na terra do Filho de Deus, ele não vence. O inimigo na terra do Filho de Deus, ele não tem poder. Aleluia, você está entendendo? Aleluia, Jonatas chamava o inimigo para onde ele estava perto. E quando vinha o inimigo, Jonatas só dava uma, aleluia, cajadada, o inimigo desmaiava e o outro soldado ia lá e matava. Jonatas derrubava um, jogava
Aleluia. E o que aconteceu, irmã? Deus mandou um terremoto naquele lugar. Deus mandou um terremoto naquele lugar. E aqueles, aleluia, que ainda, louvado seja o nome de Deus, se tentava se levantar contra o Filho de Deus, Deus colocou medo neles. Deus falou, os filhos, aleluia, de Israel, o povo de Israel está saindo das cavernas, das catatumbas para vir atrás de nós. O que nós temos que fazer? Nós temos que fugir, porque a gente está na terra dos filhos de Deus. E aquele que está na terra do Filho de Deus, o inimigo não toca. O inimigo não tem poder quando você, aleluia, consagra a tua casa. O inimigo não tem poder quando você consagra os seus bens. O inimigo não tem poder quando você coloca a tua vida na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você coloca a tua vida, a tua casa, os seus bens na presença do Senhor, o inimigo não tem poder mais. O inimigo, ele pode até tentar, ele pode mandar gripe, ele pode mandar o Covid, ele pode mandar diabetes, ele pode mandar derrame, ele pode mandar o AVC, mas por onde ele vem, ele tem que sair. Aleluia. Ele tem que sair, porque nós somos filhos e escolhidos e separados do Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, como a missionária Lia pregou. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Aquele tempo o Senhor usou, aleluia, a vida de Josué como uma estratégia. Aleluia. Vai, Josué, junta o povo, dá 7 voltas, aleluia, em volta, aleluia, da cidade do inimigo. No 7º dia você vai tocar a buzina, você vai tocar a trombeta, você quebra o cântaro, aleluia, e o inimigo ele vai bater de retirada, aleluia. E é dessa forma sobre a nossa vida, irmãos. Quando você tem a tua vida no altar, a tua casa consagrada ao Senhor, aleluia, a tua buzina ela tem que tocar e o inimigo tem que bater de retirada. A tua oração, teu joelho tem que bater no chão e o inimigo tem que fugir de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que consagrar a tua vida, a tua casa na presença do Senhor, e o inimigo ele não vai permanecer de pé. O inimigo ele não permanece de pé. Aleluia. Se você, aleluia, está na oração, se você está no jejum, se você coloca a tua vida, aleluia, na presença do Senhor, como Jonatas fez, como Josué fez, como Gideão fez, o Senhor não precisa de muitos, não, o Senhor precisa de um. Aleluia. O Senhor precisa somente de um. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa de mim. Aleluia. Para nós não abaixar a cabeça diante daquilo que o inimigo diz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vem para a oração, vem para a consagração, levanta o jejum, abre a tua Bíblia, leia a tua Bíblia na tua casa. Pastor, eu estou precisando de uma oração, de uma campanha na minha casa. Aleluia. E daí por diante, o inimigo ele tem que bater de retirada. O inimigo ele tem que bater de retirada. Aleluia. Porque aquele que é consagrado, aleluia, separado na presença do Senhor, o inimigo não tem poder, irmãos. O inimigo ele não tem poder. Aleluia. A tua família toda pode estar aqui, ó. Como esses filhos de Israel, aleluia, que o rei separou, o rei desprezou. Todos podem desprezar, mas a partir do momento que você levantar a tua mão, a partir do momento que você colocar o teu joelho no chão e falar, a minha casa vai servir ao Senhor, a minha casa não vai ser, aleluia, escravo de Satanás, não, a minha casa vai servir ao Senhor, aleluia. O inimigo ele vai bater de retirada. O inimigo ele vai levantar, o inimigo ele vai fazer, aleluia. Perdão, irmãos, Deus ele vai levantar, Deus vai fazer, e o inimigo vai bater de retirada. O inimigo ele vai bater de retirada. Então, aleluia, levante a tua mão, adore ao Senhor onde você estiver, use a tua boca para glorificar a Deus. Não use a tua boca para dizer palavra torpe, não use a tua boca, aleluia, para
A família de Jonatas foi lembrada pelo Senhor, porque o Senhor ele não precisa de ar, não precisa de ver, o Senhor, aleluia, não precisa do estudado, o Senhor ele não precisa do iletrado, o Senhor precisa de fortes e corajosos. O Senhor precisa daquele, aleluia, que levanta um clamor, aleluia, por aqueles necessitados. O Senhor precisa daquele, aleluia, que não aceita a mão do inimigo, aleluia, sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. É disso que o Senhor precisa. Gideão, aleluia, Deus levantou, era o menor da casa de seu pai, aleluia, o Senhor chamou ele, aleluia, e ele foi, aleluia, e destruiu os inimigos, aleluia. Josué, como a missionária Lia disse, também a mesma coisa, era o menor dos menores, dos esquecidos, aleluia, e o Senhor levantou, aleluia, o Senhor, aleluia, ele só quer o pequenininho, o Senhor, ele só quer, aleluia, aquele esquecido, aquele que ninguém dá nada, aleluia, levanta e anda em nome de Jesus. O Senhor diz para mim, diz para você, levanta e anda em nome de Jesus. Tome a sua atitude, seja como Jonatas, aleluia. Não espere, aleluia, o A, não espere o B, não espere o C, não. Levanta você na tua casa. Levanta você, irmão José. Levanta você, irmã Natália. Levanta você, irmão Jô. Levanta você, irmã Jô. Levanta, Juliana. Ei, o Senhor te chama. Ei, irmã Evelyn, levanta você. E o Senhor vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família. Levanta, Bianca. Ei, Bianca, o Senhor está te chamando. Levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Só levanta. Só levanta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele te chama. Levanta. Levanta, minha filha. Levanta, meu filho. Porque eu serei contigo no dia que você levantar as tuas mãos. Aleluia. Pode deixar que o resto eu faço. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a irmã Juliana para estar dando ao Senhor comigo. E as palmas do homem agradeço ao nome de Jesus. Amém?